Olhando para a flor que ainda tinha iogurte nos lábios, empurrei-a diretamente sobre a mesa e, no final, fiz com que ela jogasse sinuca. Isso porque era o terceiro dia do apocalipse, um vírus desconhecido explodiu no mundo todo, infectando diretamente a maioria das pessoas. Talvez por sorte, ou por ser órfão desde pequeno, não fui infectado. E ainda estava exatamente no dormitório, mas a má notícia é que não havia suprimentos no quarto, já estava com fome há 3 dias. E os zumbis lá fora estavam aumentando. Como uma pessoa comum que já se cansa subindo escadas, provavelmente seria devorado por eles se saísse. Felizmente, meu estado de espírito era bom. Sempre mantive a atitude de viver se der, e se não der, tudo bem. Afinal, fui órfão desde criança, sem preocupações com parentes ou amigos, e minha vida também não era boa. Lutei por 18 anos para entrar nesta universidade famosa por suas beldades, mas em 3 anos não consegui nenhuma namorada. Ainda por cima, tive um conflito com a beldade da escola, e desde então fui alvo de piadas de vários grupos na faculdade, vivendo de forma miserável. Mas não tinha como fazer nada, só um cara comum, e contra esses filhos de ricos com poder e influência. Só podia evitar o confronto. Então, pensando no apocalipse, aqueles que sempre me provocavam também teriam um fim terrível, e eu comecei a não odiar tanto o apocalipse. Pena que não pude me vingar pessoalmente. Não poder pisar na cara daquela galera era uma grande decepção, enquanto eu lamentava. De repente, uma voz de sistema ecoou na minha mente. Su-Hong, raça, humano, habilidades, nenhuma, companheira, nenhuma, para garantir a sobrevivência. Pacote de boas-vindas liberado, bastão de queimar, poção de fortalecimento, habilidade inata, hipnose, que pode ser aplicada incondicionalmente à companheira. O sistema funciona. Cada vez que se adiciona uma companheira, com base na qualidade dela, ganha-se uma recompensa aleatória de qualidade correspondente. Completar o check-in diário com a companheira concede uma recompensa extra. Quando um painel apareceu do nada, voltei a mim do estado de choque, e a decepção se transformou em uma alegria incontrolável. Era um sistema. Não foi em vão ter sido órfão por tantos anos. Para mim, que só sabia ficar online e dormir, o conceito de sistema não era estranho. Mas quando li a descrição do sistema, fiquei paralisado por alguns segundos. Check-in com a companheira. Os sistemas dos outros não dão recompensas por subir de nível e matar monstros? Por que o meu sistema não só dá hipnose no pacote inicial, mas também tem esse método para ganhar recompensas? E como exatamente se faz esse check-in? Com uma mente disposta a aprender, quis pedir ao sistema um tutorial em vídeo. Foi nesse momento que ouvi batidas na porta, franzindo a testa. Fui olhar pelo olho mágico e vi uma jovem de pele clara, exalando uma aura nobre, parada na porta. Mas naquele instante, o rosto da moça estava cheio de medo. Reconheci imediatamente quem era, a beldade Liu Huiyan. Era uma garota mimada e caprichosa, de família com poder e influência, a mais famosa entre as beldades da turma. Tinha mais pretendentes, mas essa mulher que outros desejavam ver o tempo todo, eu nem queria olhar. Porque Liu Huiyan era justamente quem tinha entrado em conflito comigo. Minha vida ter se tornado o que agora era inteiramente por causa dela. Ela simplesmente se sentou ao meu lado, instantaneamente me transformando, um cara invisível, em alvo de todos. Isso já teria me rendido tanta hostilidade, mas ser alvo de tantas pessoas no final foi por causa de Liu Huiyan. Quando ela conversava com as amigas, acabaram fofocando sobre Liu Huiyan, perguntando se ela gostava de mim. Liu Huiyan ouviu, e ignorando completamente que eu estava ali, me rebaixou do começo ao fim. Só porque argumentei um pouco irritado, fui rotulado de assediador de Liu Huiyan, de moral corrupta, de homem que só briga com mulher. De repente, todo mundo, sabendo ou não, veio me atacar. Naquele momento, fiquei curioso como ela estava ali. Fiquei confuso. Os 3 andares inferiores deste dormitório são masculinos, os 3 superiores são femininos. Nesses dias, muitos sobreviventes, sem suprimentos, foram forçados a sair para procurar comida. Minha porta já tinha sido batida várias vezes. Mas eu não esperava que Liu Huiyan aparecesse ali. Ela não deveria morar no dormitório. Lá fora, Liu Huiyan, vendo que ninguém respondia, ia embora quando um zumbi, atraído pelas batidas, subiu pela escada. O rosto de Liu Huiyan empalideceu na hora. O zumbi rugiu e avançou. Abri a porta de repente, com uma mão puxei-a para dentro, tranquei a porta. E joguei Liu Huiyan de lado.
Meu gesto brusco fez Liu Huyan render os dentes. Su-Hong, é você. Liu Huyan, recobrando o juízo, levantou a cabeça e me reconheceu. Seus olhos mostraram um lampejo de culpa. Eu examinei Liu Huyan, um pouco sem graça. Este é meu dormitório. Você bateu na minha porta. Se não sou eu, quem seria? Liu Huyan ficou sem resposta, e uma expressão de raiva e vergonha imediatamente apareceu em seu rosto. Antigamente, quando Liu Huyan fazia essa cara, significava que alguém ia se dar mal. Seus pretendentes e sua família superprotetora certamente iriam, de várias maneiras, castigar quem a irritasse. Mas hoje não era como antes. Eu ri com desdém, sem me importar, e lancei um olhar invasivo. É preciso dizer que Liu Huyan era realmente bonita, aquele rosto delicado com a juventude ingênua. Tinha uma beleza charmosa e juvenil. Seu corpo era impecável. Olhando para ela mordendo o lábio. Qualquer outra pessoa pensaria que realmente cometeu algum erro, mas infelizmente, quem está diante dela sou eu. Liu Huyan, lembro que acabei de te salvar, e até agora nenhum obrigado você disse. Sua atitude também não é lá essas coisas. Dizendo isso, dei 2 passos em direção a Liu Huyan, olhando para ela, que era mais baixa que eu, e meu olhar involuntariamente travou por 10 segundos. Odiar é uma coisa, mas olhar é outra. Eu só esqueci. Não posso dizer agora? Sua vida vale apenas um obrigado? Claro que não. O que você quer? Posso te dar dinheiro. Se quiser outra coisa, também pode ser. Desde que eu tenha, posso te dar. Você tem, pode me dar, certo? Certo. Obtendo a resposta afirmativa de Liu Huyan, falei com toda naturalidade. Então eu quero você. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou paralisada por um momento, e um rubor subiu em seu rosto. Que piada, Su-Hong. Mesmo que você tenha me salvado, não gosto desse tipo de provocação. Não tem graça nenhuma. Eu disse que era piada? Vendo Liu Huyan tão furiosa. Não vou perder tempo com mais besteiras. Já que te salvei, ou você me obedece. Ou eu te entrego para os zumbis lá fora. Escolha um dos 2 caminhos. Vendo que não parecia estar brincando. Liu Huyan recuou 2 passos com medo, mas acabou com as costas grudadas na parede. Uma onda de frio percorreu todo o seu corpo. Su-Hong, mesmo que você me ameace assim, eu também. Você também o quê? Olhei para ela com um sorriso malicioso. Eu só posso aceitar namorar você, mas não vou fazer mais nada. Naquele momento, Liu Huyan estava com uma expressão de total relutância, mas percebeu que estava sozinha e sem forças para resistir. Então, pela primeira vez na vida, ela se acovardou. De repente, a voz do sistema soou. Companheira, Liu Huyan. Jin. Recompensa. Pílula de recuperação. Após o uso, elimina todos os estados negativos. E restaura o corpo ao auge. No momento em que Liu Huyan se acovardou, o sistema a considerou como companheira. Então, um acordo verbal já basta? Isso me poupa muito trabalho. Surpreso, comecei a verificar o painel do sistema. Na lista de companheiras, também foi adicionada a informação de Liu Huyan. Idade, 20. Estado, com fome. Desafio diário, incompleto. No total, eram apenas 3 informações, e uma delas não dizia nada claro, só aparecia bala espiritual. Mas não me preocupei muito com isso. Naquele momento, já estava admirando o corpo de Liu Huyan, tão cobiçado por inúmeras pessoas. Eu não disse que não faria mais nada? Não me olhe assim. Liu Huyan encolheu o corpo com medo. Abraçando a si mesma com força, dava para ver que ainda alimentava alguma fantasia irrealista. No entanto, no segundo seguinte, uma marca de mão apareceu no rosto de Liu Huyan. Retirei a mão e ri com frieza. Embora não saiba que pensamentos infantis você ainda tem, de agora em diante, o que você pensa não importa mais. Abri o sistema diretamente, nas informações de Liu Huyan, adicionei uma barra de status. Escrito, obedeça aos meus comandos. Não escolhi hipnotizá-la completamente, fazendo Liu Huyan perder sua identidade. Isso só a tornaria alguém que posso manipular à vontade. Se fosse assim, seria bom demais para Liu Huyan, e eu perderia as recompensas. Su-Hong, você ousa me bater? Naquele momento, Liu Huyan voltou a si do choque. Ela sempre foi alguém que age sem pensar nas consequências. Uma senhorita que não suporta a menor injustiça. Com aquele tapa, Liu Huyan se sentiu profundamente humilhada. Ela explodiu imediatamente, levantando a mão para me dar um tapa. Pare, eu disse, calmamente. Ao ouvir isso, Liu Huyan quase riu de raiva. Você manda parar e eu paro?
Mas no segundo seguinte, algo que ela não esperava aconteceu. Seu corpo de repente ficou fora de controle, parando no lugar. O que você fez comigo? Liu Huyan tentou retomar o controle do corpo, mas ele parecia não ser mais dela, não obedecendo a seus comandos. Vendo Liu Huyan com aquela expressão de quem queria me devorar, não pude deixar de sorrir levemente. Ajoelhe-se, quando terminei de falar. Liu Huyan sentiu seu corpo pesar, e suas pernas se dobraram involuntariamente, caindo de joelhos. Seu rosto, sempre tão altivo, pela primeira vez, mostrou uma expressão atordoada. Espera, o que está acontecendo? Por que não consigo controlar meu corpo? E ainda tenho que obedecer às ordens de Su Hong? Liu Huyan não conseguia entender a situação. Enquanto isso, minha sombra já se projetava no pequeno rosto de Liu Huyan. Liu Huyan, vamos jogar um jogo. Viu aquela caixa de pregos na mesa? Aqueles são os seus admiradores do ano passado que, para se vingar de mim, colocaram de propósito na minha cama. Ao ouvir isso, Liu Huyan sentiu imediatamente um mau presságio e começou a se justificar rapidamente. Não fui eu que mandei eles fazerem isso. Então você não podia mandar eles não fazerem? Não imaginei que eles fossem tão longe. Não foi de propósito. Então, só porque você não foi de propósito, eu tenho que ser atormentado por tanto tempo? Desculpa. Interrompi diretamente o pedido de desculpas de Liu Huyan e peguei os pregos de ferro. Você não disse que não queria fazer outras coisas? Se você comer tudo isso, prometo não fazer nada. Que tal? E Liu Huyan, olhando para aquela caixa de pregos longos e finos, ficou pálida de medo. Escolha, eu ou esta caixa de pregos? Eu não quero. Liu Huyan, apavorada, recusou rapidamente. Então está bem. Estalei os dedos diretamente. Cancelei a hipnose de Liu Huyan. A Liu Huyan, que estava imóvel, recuperou o controle do corpo novamente. Vendo sua expressão relutante, senti satisfação. Então, o som de vidro sendo esfregado ecoou no quarto. 3 horas depois, o som do sistema tocou. O estado de Liu Huyan, minha parceira, era de ferimentos leves. O check-in diário foi concluído. Como recompensa, recebi uma poção de fortalecimento. Depois, cliquei para verificar as 2 poções de fortalecimento do sistema. Enquanto isso, Liu Huyan se enterrou debaixo das cobertas, escondendo-se e soluçando baixinho. O efeito da poção de fortalecimento era simples. Após o uso, melhora significativa das capacidades físicas, podendo ser usada cumulativamente. Peguei imediatamente as 2 poções. Abri a rolha e as engoli de uma só vez. Imediatamente, um calor intenso percorreu todo o meu corpo. O corpo, que estava um pouco fraco, encheu-se de força novamente. As capacidades físicas aumentaram drasticamente, e ganhei uma imunidade poderosa. Ignorando o vírus zumbi, sem risco de infecção, todas as funções do corpo voltaram ao pico. E também descobri. Meu tempo de recarga parecia ter sido renovado. Relembrando o sabor de antes, fui até Liu Huyan novamente. O som de penetração ecoou mais uma vez no quarto. Depois de um longo tempo, Liu Huyan parou de soluçar, pois ela já havia desmaiado de cansaço. Em seguida, olhei para o sistema. O check-in diário só dava uma recompensa. Mas tudo no painel de Liu Huyan se tornou 2. Nesse momento, comecei a pensar em coisas sérias, como mudar de local e procurar suprimentos e outras garotas. Pensando nisso, olhei para o telefone. Abri a lista de mensagens. Vazia, sem nenhum ponto vermelho. Peguei as calças de Liu Huyan penduradas ao lado. Mas a minha era totalmente diferente. As mensagens de Liu Huyan já estavam em 99 mais. Havia um grande grupo social do campus com 500 pessoas. Com mais mensagens. Ao clicar para abrir, ainda havia pessoas falando. Vendo os pedidos de socorro incessantes no grupo, também usei o WeChat de Liu Huyan para enviar uma nova mensagem. Instantaneamente, me tornei o centro das atenções de todos. Ainda há garotas no dormitório? Enviem-me suas localizações no privado. Levarei alguém para resgatar primeiro. Esta mensagem foi enviada em massa para vários grupos. No começo, todos pensaram que era uma brincadeira de alguém. Mas ao ver o nome no WeChat, os olhos se iluminaram. Deusa Huyan, você ainda está viva? Que bom! É a deusa Huyan. A esperança. Sendo a garota mais bonita do campus, ativa em vários círculos sociais, a aparição de Liu Huyan acendeu esperança em muitos. Todos sabiam que Liu Huyan vinha de uma família influente, então ninguém duvidou da veracidade de suas palavras.
Talvez a família de Liu Huiyan não tivesse sido infectada. Vieram salvá-la e, de quebra, salvar outros. Naturalmente, vários grupos explodiram em discussão. Sou garota, estou no prédio leste. Irmã Huiyan, por favor, venha me salvar. Deusa Huiyan, posso me candidatar. Por favor, mande alguém me salvar. Homens, saiam. Não viram que Huiyan disse garotas? Que sem vergonha. Huiyan, sou sua melhor amiga. Pode vir me salvar primeiro? Nesse momento, olhando para os pedidos de amizade no fundo da tela, comecei a filtrar a localização de cada um. Havia muitos zumbis lá fora. Era muito difícil encontrar pessoas vivas, quarto por quarto. Assim era mais eficiente. Mas logo percebi que estava pensando bem demais. Embora houvesse muitos pedidos de socorro, mais da metade eram homens. Essas pessoas, mesmo depois de eu ter dito apenas garotas, ainda tentavam adicionar amigos para tentar a sorte. Ignorei todos esses pedidos. As poucas garotas restantes estavam longe demais, tornando difícil ir até lá. Com minhas habilidades atuais, eu poderia limpar os zumbis andar por andar dentro do prédio. Mas se viessem muitos juntos, em massa, eu realmente não tinha boas armas. Enquanto eu me preocupava com isso, uma mensagem apareceu, trazendo-me de volta aos pensamentos. Era de alguém chamado Bai Cizi. Irmã Huiyan, sua família veio te salvar? Onde você está? Se for conveniente, pode vir me salvar no prédio norte, sala 602. O prédio norte não é aqui? Mas esse nome me soa familiar. Não seria ela? Lembrei-me do dia da briga com Liu Huiyan. Na época, Liu Huiyan, porque uma amiga perguntou se ela gostava de mim, fez Liu Huiyan explodir. E quem fez a pergunta parecia ser Bai Cizi. Fim. Soltei uma risada fria. Rapidamente, busquei informações sobre Bai Cizi em minha mente. Era uma garota de personalidade gentil e tímida, com poucos amigos. De origem simples, mas com aparência e corpo que não ficavam atrás de ninguém. Por isso, também tinha muita atenção. Quando chegou aqui, foi alvo de vários jovens ricos, que queriam gastar dinheiro para mantê-la. Mas, infelizmente, Bai Cizi tinha apenas uma amiga. E essa amiga era Liu Huiyan. As duas se davam muito bem, passando quase o dia todo juntas, fazendo com que o grupo de jovens ricos se acalmasse imediatamente. Relembrei a aparência de Bai Cizi. A primeira coisa que veio à mente foi seu corpo maior que o de Liu Huiyan. Então, enviei uma mensagem: espere por mim. Já vou. Depois de largar o telefone, acordei Liu Huiyan diretamente. Sonolenta, Liu Huiyan acabará de acordar, sentindo que tivera um pesadelo. Espera, isso não parece um sonho. Ao abrir os olhos e me ver ainda ao lado, Liu Huiyan rapidamente se cobriu com o lençol. Vista-se. Vá comigo para o andar de cima e encontrar Bai Cizi. Assim que disse isso, o rosto de Liu Huiyan mostrou imediatamente um pânico que não conseguia esconder. Não, ela não te ofendeu. Não vá machucá-la. Dizendo isso, Liu Huiyan segurou meu braço, com uma expressão suplicante. Depois do que fiz com ela há pouco. Neste momento, os olhos de Liu Huiyan estavam claros, e ela não ousava dizer nada ofensivo. Ao vê-la tão indefesa, meu humor estava excelente. Estendi a mão e baguncei o cabelo de Liu Huiyan. Deveria eu fazer algo com ela? Isso depende do seu comportamento. Liu Huiyan tremeu, como se estivesse em uma longa luta interna. E finalmente abaixou a cabeça, com uma expressão de total rendição. Quando ela pensou que eu agiria como antes, eu mandei ela prender o cabelo. O que isso significa? Liu Huiyan, sem conhecimento, não entendia o que eu queria fazer. Depois de um tempo, ela enxugou as lágrimas e quis chorar alto de frustração. Mas a garganta doía tanto que não conseguia falar, e quando abriu a boca, o leite que acabará de beber escorreu. Agora não precisa mais procurá-lo? Liu Huiyan disse com voz chorosa. Não, eu só prometi não machucá-lo. Não disse que não iria procurá-lo. Eu disse com naturalidade. Já descansou? Vem comigo. Sem dar escolha a Liu Huiyan, peguei o atiçador e abri a porta. Esse movimento assustou Liu Huiyan, que rapidamente alertou. Lá fora ainda tem zumbis. Não importa, eu resolvo. Liu Huiyan queria muito dizer de onde você tanta confiança, mas lembrando da situação em que não conseguia se mexer, começou a suspeitar. Será que Su Hong tem algo como telecinese, e por isso a controlou? Afinal, com o surto de zumbis, não seria estranho ter superpoderes. Pensando nisso, Liu Huiyan o seguiu com desconfiança. Meu dormitório já tinha pouca gente, e como o surto foi de manhã,
A maioria não estava no dormitório, então havia poucos zumbis. Assim que saíram, alguns zumbis ouviram o barulho, ergueram a cabeça e correram rugindo. Liu Huyan, assustada, se aproximou de mim instintivamente. Enquanto eu, calmamente, peguei o atiçador e bati na cabeça de um zumbi, depois dei uma varrida com a barra. Aquele ataque sem técnica estourou a cabeça de um zumbi, e 3 zumbis foram jogados para trás, batendo a cabeça na parede e ficando imóveis. Liu Huyan olhou para a cena, atônita, e todos os pensamentos que surgiram foram silenciosamente dissipados. Subimos mais um andar, e continuei limpando o corredor do mesmo jeito. Durante o caminho, bati em algumas portas sem resposta, então continuei subindo. Liu Huyan me perguntou por que eu sabia que Bai Cizi estava no andar de cima. Eu disse que peguei o celular dela, e Liu Huyan ficou nervosa. Você viu meu WeChat? Minha família me mandou mensagem? Não, eu também prestei atenção. Mas sua família não mandou nenhuma mensagem nova. É evidente que eles estão em perigo. Se não acredita, pode ver você mesma. E entreguei o celular a Liu Huyan. Ela pegou o celular e imediatamente abriu o histórico de conversas com a família. Vendo as mensagens vazias, ainda manteve uma esperança. Talvez o celular deles esteja quebrado, ou estejam sem rede como eu. Vamos. Depois de eliminar o último zumbi, chegamos ao 602. Mandei Liu Huyan bater na porta. Logo a porta se abriu por dentro, e uma garota da mesma idade de Liu Huyan espiou. Ao ver Liu Huyan, exclamou alegremente: Huyan, é você mesmo. E Bai Cizi abriu a porta para os dois entrarem. Depois de fechar a porta e confirmar a segurança, Bai Cizi abraçou Liu Huyan emocionada. Cizi, tem gente de fora. Liu Huyan, com o corpo dolorido após o exercício, sentiu mais dor com o abraço. Dava para ver que as duas eram muito próximas. Bai Cizi só soltou depois de um tempo. E ao me ver, lembrou que havia outra pessoa. Desculpe, quem é ele? Ele é Su Hong. Quando Liu Huyan ia explicar a relação, hesitou, com dificuldade para falar. Mas ao virar e me ver olhando fixo para ela, desistiu de resistir. Ele é meu namorado. Ao dizer isso, Liu Huyan sentiu que perdia todas as forças. Bai Cizi ficou um momento atônita. E em seu rosto doce apareceu uma expressão de incredulidade. Nesse momento, eu me aproximei e envolvi a cintura de Liu Huyan, num gesto extremamente íntimo. Vendo Liu Huyan sem resistência, Bai Cizi ficou chocada, sem palavras. Ela sabia que Liu Huyan era sensível ao toque físico, e mesmo com amigas próximas, ela evitava muito contato, quanto mais com homens. Mas a cena diante dela destruía completamente sua compreensão de Liu Huyan. Mais surpreendente ainda, Su Hong não era aquele garoto que teve um desentendimento com a Huyan. E sobre quem ela mesma tinha fofocado? Huyan, então você realmente gosta dele? Da última vez, você xingou tanto. Pensei que realmente odiasse o Su Hong. Liu Huyan sabia que Bai Cizi tinha entendido errado, mas não podia explicar. Apenas assentiu amargamente, confirmando. Bai Cizi queria perguntar mais, mas nesse momento ficou com as bochechas vermelhas. E meio envergonhada desviou o olhar. Eu ainda estou aqui, que falta de cuidado. Vocês quase se beijaram. Huyan, por que não diz nada? Então, queria perguntar, o que vamos fazer agora? Também parei os movimentos, olhando para Bai Cizi. Talvez por não ter outras roupas, ela usava apenas uma camiseta fina e um shorts muito curto, e sob a luz, sua silhueta era vagamente refletida, expondo o lado mais sedutor de Bai Cizi de forma completa, e diferente do estilo de intimidade com Liu Huyan. Embora seu corpo seja mais bem desenvolvido que o de Liu Huyan, ela transmite um encanto mais puro e límpido, como uma aluna que sempre teve boas notas. Uma boa estudante sem nenhum mau hábito. Não é à toa que tantos a desejam. Se não fosse por Liu Huyan, uma garota tão doce e adorável como Bai Cizi, com uma aparência tão alta, provavelmente já teria sido maltratada pela sociedade. Pretendemos ir a outros quartos dar uma olhada, juntar alguns suprimentos e depois mudar de local. Quer se juntar a nós? Respondi casualmente, mas meu coração estava pensando em como agir, conquistar Bai Cizi. Ameaçar é a pior opção. Isso não me daria a sensação de vingança, já que tenho uma habilidade como o sistema. Naturalmente, quero que Bai Cizi caia aos poucos sem perceber, enquanto atormento Liu Huyan constantemente. Preciso ir com vocês? Bai Cizi perguntou. Você só precisa esperar. Assim que terminei de falar, hesitei um pouco. Nesse momento, o som do sistema soou nos meus ouvidos,
Parceira 244, classificação S, recompensa compartilhada. Posso escolher uma habilidade minha para compartilhar com a parceira. O sistema sugere compartilhar a imunidade a infecções. Isso também conta como julgamento de parceira? Eu só disse uma palavra casualmente, não esperava que o julgamento do sistema fosse tão simples. Também me poupa de preocupações. Já que posso usar hipnose, o que fazer a seguir é simples. Olhei para a recompensa. Embora não seja algo para aumentar meu poder, também não é ruim. Compartilhei a imunidade a infecções imediatamente. Espero que a recompensa do check-in mais tarde traga algo mais útil para mim. Idade 20, estado, alegria e espírito. Hoje é para fazer o check-in. Meu olhar caiu sobre Bai Cizi, examinando-a de cima a baixo com cuidado. De repente, uma mão fina puxou a barra da minha roupa. Olhando para baixo, vi Liu Huyan com uma expressão nervosa. Você não prometeu que não a machucaria? Estou só olhando. Vem comigo fazer alguma coisa. Deixa Bai Cizi esperar aqui. Liu Huyan não discordou e me seguiu voluntariamente. Irmã Huyan, vocês vão agora? Com o machado, seria muito mais fácil arrombar portas. Olhando para Liu Huyan, que tinha acabado de nos ver saindo tão facilmente comigo, Bai Cizi sentiu algo estranho. Parecia que Liu Huyan tinha um namorado. Ela mudou completamente. Há pouco não disse uma palavra. Antes, certamente me puxaria para falar muito. Mas Bai Cizi não ligou muito. Sentou-se na porta e esperou. Seus pensamentos confusos começaram a divagar. Lembrou que Su Hong parecia ter se desentendido com a irmã Huyan e foi alvo de muitas pessoas. E ela parecia ser a culpada por isso. Um sentimento de culpa surgiu. Se ao menos não tivesse feito aquela pergunta. Se ao menos, quando Su Hong estava sendo intimidado, ela pudesse intervir. Será que deveria fazer algo para compensar? No corredor, olhei para o painel de Bai Cizi, que mostrava sob hipnose, e concordei satisfeito. Aumentei a culpa de Bai Cizi ao máximo, fazendo-a querer compensar seus erros, ao ponto de não recusar nada do que eu dissesse. Liu Huyan, chamei friamente. Você disse há pouco que eu sou um estranho. Isso, não, eu não quis dizer isso. Liu Huyan sentiu um arrepio nas costas. Explicou-se rapidamente. Mas eu não me importava com o que ela dizia. Abri uma porta com um golpe. Descobrindo que não havia ninguém lá dentro, peguei Liu Huyan pelo pulso e a puxei para uma mesa. Depois, mandei-a jogar sinuca e disse friamente, mostre bem o seu valor. Se não, deixa Bai Cizi tomar o seu lugar. Nesse momento, Liu Huyan sentiu-se enganada. Parecia que tinha sido enganada pelas amigas. Aquelas garotas disseram claramente que os homens são muito mais fracos que as mulheres, que basicamente precisam descansar muito. Mas Su Hong não parava. Liu Huyan começou a temer o futuro, e até pensou em deixar Bai Cizi entrar, para dividir sua dor. Não, não. Como posso pensar assim? Liu Huyan balançou a cabeça, lutando consigo mesma. Logo o sexto andar foi todo revistado, mas nenhum sobrevivente foi encontrado. No entanto, encontraram um pouco de comida e água. 5 pães, 4 pacotes de macarrão instantâneo. Os estoques desses alunos estavam acabando. Enquanto comia um pão, entreguei um a Liu Huyan. Liu Huyan não comia há 3 dias. Ao ver a comida, seus olhos brilharam. O pão que antes ela nem queria olhar, ela devorou avidamente. Depois de comer um, ainda queria mais, olhando para mim com desejo. Fique tranquila. Comigo, naturalmente não vou te tratar mal. Se quiser comer, espera até voltarmos. Bai Cizi ainda está te esperando. Enquanto falava, acariciei a cabeça de Liu Huyan. Liu Huyan já não se importava tanto com isso. Quando voltamos ao dormitório de Bai Cizi, Liu Huyan entrou e viu Bai Cizi com uma expressão muito estranha. Depois de dividir a comida com Bai Cizi, enquanto comia, também olhava furtivamente para Su Hong, como se observasse algo. Várias vezes seguidas, ela parecia querer dizer algo, mas hesitava. Esse cara não vai querer perguntar ao Su Hong como começou a sair comigo? Cizi, o que você tem? Você parece estar olhando para ele o tempo todo. Aconteceu alguma coisa? Ah, eu? Bai Cizi coçou a cabeça, um pouco envergonhada. Foi tão óbvio assim? Irmã Huyan percebeu tão rápido. Eu só estava pensando na briga que a irmã Huyan teve com ele antes. Foi minha culpa, falei demais. Se eu não tivesse perguntado, teria sido melhor. Depois de dizer isso, Liu Huyan finalmente suspirou aliviada. Não importa, isso é coisa do passado. Não fique pensando nisso. Primeiro coma alguma coisa. Bai Cizi balançou a cabeça.
Liu Huyan achou que tinha acabado, sem saber que depois de sua consolação. Isso só fez Bai Sisi se sentir mais culpada. Melhor ir pedir desculpas para Su Hong depois. Depois de passar por 3 batalhas em um dia, Liu Huyan estava exausta tanto mental quanto fisicamente. Depois de comer até se fartar, logo adormeceu. Nesse momento, o céu no horizonte estava ficando amarelo com as nuvens. Com o pôr do sol se aproximando, os zumbis lá fora também ficaram mais ativos. Esses zumbis foram saindo aos poucos. Eu analisava os hábitos dos zumbis enquanto planejava as ações do dia seguinte. Afinal, não podia ficar aqui para sempre. Nesse momento, Su Hong, uma voz suave soou atrás de mim. Bai Sisi se aproximou na ponta dos pés. O que foi? Respondi com uma expressão calma. Bem, você ainda se lembra daquela coisa de antes? Eu sempre me senti culpada por isso. A irmã Huyan me disse para não me preocupar. Mas ainda me sinto muito inquieta. Quero pedir desculpas direito para você. Então, você pode me perdoar. Diante disso, a atitude de Bai Sisi era sincera. Sua cabeça estava tão baixa que quase se curvou. Mas eu apenas ri com desdém. Se te perdoar pudesse compensar alguma coisa, eu já teria te perdoado. Ao me ouvir dizer isso, o corpo de Bai Sisi tremeu. A culpa que ela já sentia se transformou em raiva. Desculpe. Você não precisa se desculpar. Eu a interrompi primeiro, fazendo com que Bai Sisi se sentisse ainda mais envergonhada. Então ele ainda pensava que só um pedido de desculpas resolveria. Eu sou uma pessoa má mesmo. Desculpe, eu realmente errei. Por favor, me dê uma chance de compensar. Deixe-me fazer qualquer coisa. Eu não quero ser odiada pelo amado da irmã. Diante disso, Bai Sisi sentiu sua mente ficar em branco. O desejo de ser perdoada por mim dominava seus pensamentos. Ela decidiu em seu coração. Mesmo que fosse para ela sair e atrair os zumbis, ela não teria nenhuma reclamação. Eu esbocei um leve sorriso no canto da boca. Tudo bem, então vou te dar uma chance. Vamos ver se você consegue aproveitá-la. Ao ouvir isso, Bai Sisi se animou e me olhou com gratidão, pronta para ouvir meu pedido. A partir de agora, você fará tudo o que eu disser. E isso continuará até amanhã de manhã. Então eu te perdoo. Que tal? Sem problemas para mim. Bai Sisi não hesitou muito e concordou diretamente. Muito bem. Estou com um pouco de frio agora. Vem aqui para eu te abraçar. Está bem. Bai Sisi ia levantar a mão, mas de repente ficou paralisada. Ela duvidou se tinha ouvido direito. Você está dizendo para eu te abraçar? Sim, por quê? Depois de receber a confirmação, o rosto de Bai Sisi imediatamente ficou vermelho. Mas você é o namorado da irmã. Como posso fazer isso? Fique tranquila, ele não vai se importar. Impossível. Mesmo que ele não se importe, também não pode. Isso é errado. Se está com frio, não pode pegar um cobertor. Nesse momento, Bai Sisi estava um pouco ansiosa. Ela esperava que eu não fizesse mais esse tipo de pedido. O resultado é que eu a refutei com uma única frase. Então não espere que eu te perdoe. A oportunidade já foi dada. Você é que não valorizou. Essas palavras foram como um raio, colocando Bai Sisi em um dilema. Como pode ser assim? Ela ficou completamente desnorteada. A culpa começou a brigar com seus princípios. Depois de um longo silêncio, Bai Sisi disse, com uma voz tão baixa quanto o zumbido de um mosquito, então, só uma vez. Dito isso, Bai Sisi ficou na minha frente, envergonhada, virando o rosto para o lado, sem ousar me encarar. Em seguida, Bai Sisi abriu os braços, e com seu corpo vestindo apenas roupas finas, abraçou-me diretamente. Nervosa, seu coração parecia querer pular para fora do peito. E a direção para onde ela virou o rosto era exatamente onde podia ver Liu Huyan dormindo profundamente. Uma sensação extremamente estranha continuava a impactar os nervos de Bai Sisi, fazendo-a travar novamente. Sua mente ficou completamente em branco. Nada mal, pensei com aprovação interior. Sentindo o calor do corpo de Bai Sisi, observando seu pescoço fino e rosado, e ainda podendo sentir aquele leve perfume. Especialmente o tremor de Bai Sisi, nervosa, que inspirava uma afeição involuntária. Ela ergueu a cabeça para me olhar. Eu então fiz outro pedido, e Bai Sisi obedientemente o seguiu. Mas assim que nossos olhos se encontraram, ela sentiu seu corpo ficar leve, sendo levantada inteira, e seus lábios foram selados. Seus olhos se arregalaram. Ela quis resistir, mas eu parei de repente. O que você acabou de me prometer não foi só uma frase. Agora estou pedindo para você não se mexer. Liu Huyan está dormindo. Não a acorde.
Ao ouvir minhas palavras, o corpo esbelto de Bai Sizi tremeu. Ela olhou para Liu Huyan, que dormia profundamente na cabeceira da cama, e sua força para resistir começou a diminuir gradualmente. Então, o som de limpando o vidro ecoou no quarto. Check-in concluído. Recompensa, habilidade pressão do vento. Pode formar uma área de alta pressão em um local designado. Os objetos na área são controlados por ventos fortes. Após 2 segundos, são repelidos pela força de repulsão, como a descrição de uma interface de jogo. Toquei Bai Sizi em meus braços, limpei as lágrimas restantes em seus olhos e cobri-a com um cobertor. Fui até a cama de Liu Huyan e a puxei para meus braços. Ela, sonolenta, abriu os olhos. Ao me ver, hesitou por alguns segundos e optou por não dizer nada. Ficou quieta ao meu lado. Ela realmente não sabia o que fazer. A razão lhe dizia que, se continuasse assim, poderia se tornar uma escrava, mas a realidade lhe mostrava que não tinha escolha. Nesse momento, Bai Sizi também estava tão angustiada quanto Liu Huyan, deitada na cama, encolhida sob o cobertor. As lágrimas molhavam uma parte do travesseiro sem que ela percebesse. Ela parecia uma aluna que tinha feito algo errado, com medo e desespero ao ponto de não querer mais viver. Ela não ousava imaginar o que aconteceria quando Liu Huyan descobrisse. Sizi, por que seus olhos estão tão vermelhos? Liu Huyan, vendo os olhos chorosos de Bai Sizi, perguntou com preocupação. Deve ser porque não dormi bem. Não é nada. Bai Sizi forçou um sorriso, fingindo que nada tinha acontecido. Liu Huyan não suspeitou de nada. Após o surto de zumbis, seria estranho conseguir dormir bem. No entanto, ela percebeu de repente que ontem tinha dormido muito bem, a primeira boa noite de sono desde o surto. Pela manhã, sentiu-se estranhamente tranquila. O que vamos fazer agora? Vamos para outros andares? Não, vamos direto para fora. Peguem suas coisas e me sigam. Este lugar não é adequado para ficar muito tempo. Já planejei tudo. Vamos direto ao supermercado do campus, pegar suprimentos suficientes. E depois encontrar um ponto de apoio para nos estabelecermos. Aí podemos começar o verdadeiro trabalho, continuar procurando estudantes sobreviventes. É que sou bondoso demais. Quando penso em tantas universitárias desesperadas no fim do mundo, sinto uma dor no coração. Mas antes disso, vamos pegar a recompensa de hoje. Não é tarde para sair depois. Bai Sizi, se não dormiu bem, volte para tirar uma soneca. Depois te chamo. Não precisa. Bai Sizi rapidamente recusou com um aceno de mão. Tudo bem então. Respeitei a escolha de Bai Sizi. Na frente dela, virei Liu Huyan e beijei seu lóbulo. Ela queria recuperar sua antiga aparência arrogante e me censurar severamente. Mas sob minha pressão, agora quando Liu Huyan se irritava, parecia uma esposa mimada que sofreu alguma injustiça. Isso me fez não ter coragem de exagerar. Tudo bem, prometo. Da próxima vez não farei isso. Sério? Liu Huyan ficou surpresa. Não esperava que eu fosse tão fácil de lidar desta vez. Logo completei o check-in do dia e ganhei uma habilidade, Mestre em Combate Corpo a Corpo, que automaticamente me dá domínio em várias técnicas de luta próxima. E crescer rapidamente em batalha, vendo que as recompensas de hoje são aceitáveis, mas não tão boas quanto as de ontem, de Bai Sizi. Foi só ao meio-dia que limpei os zumbis dos andares inferiores e levei as duas para fora. Neste momento, no campus, o chão estava coberto de manchas de sangue seco e muitos ossos espalhados. Como uma cena infernal, as duas mulheres instintivamente se aproximaram de mim, desviando o olhar com relutância. Sem perder um segundo, segui em direção ao supermercado mais próximo, passando por outros dormitórios no caminho. Muitos sobreviventes presos nos quartos, ao verem alguém do lado de fora, alguns abriram as janelas imediatamente. Gritando em busca de socorro, outros permaneceram em silêncio, observando tudo tranquilamente. E muitos deles reconheceram Liu Huyan, todos mostrando choque. O que está acontecendo? Aquela é Liu Huyan? Ela está bem e ainda acompanhada por um homem. Quem é ele? Por que ele está tão sério? Com que direito ele segura a mão de Huyan? Os admiradores de Liu Huyan não são poucos. Todos com o coração partido. Observando essa cena, eu também não parei. Aqui são todos dormitórios do sul, apenas um é misto, porque no ano passado havia muitas garotas. O dormitório feminino não era suficiente, então foi assim. De nada adianta ter mais sobreviventes, já que não posso fazer o registro. Liu Huyan até prestou mais atenção naquilo, mas não teve nenhum pensamento extra. Ela também não é boba. Aqueles que nem conseguem sair pela porta, como poderiam ajudá-la?
embora seja um pouco humilhante. Ela teve que admitir que estar comigo parecia mais seguro. Para ela, era por sentir segurança que não fugia. De forma alguma por submissão. Quando chegamos ao supermercado, pensei que haveria muitos zumbis. Mas surpreendentemente estava muito silencioso lá dentro, um espaço escuro que, normalmente, atrairia zumbis. Durante o dia, eles deveriam estar reunidos aqui, mas agora o supermercado não tem nenhum zumbi. As prateleiras estavam todas caídas, com vários produtos espalhados no chão. O que Su Hong está esperando? Não vai entrar para pegar as coisas? Liu Huyan perguntou com um pouco de expectativa, porque ela viu muitos lanches que ela gostava. Depois de entrar, não se separem, peguem as coisas comigo. Liu Huyan obedeceu e acenou com a cabeça, muito feliz em me seguir para dentro, enquanto eu coletava os suprimentos. Ficava alerta ao redor, pois o anormal sempre esconde algo. Não acredito que os zumbis não se reuniriam aqui. Nesse momento, uma série de passos leves e dispersos veio de fora do supermercado. Mas não eram passos de zumbis. Alguém? Suspirei aliviado. Desde que não fossem zumbis, tudo bem. Em seguida, mandei as duas mulheres pararem de saquear e olhei para a entrada do supermercado. Cara, seu plano foi muito bom. Você conseguiu atrair todos aqueles zumbis para fora do supermercado. Por isso que você é o chefe. Chega de conversa fiada. Peguem logo tudo que pudermos carregar. Logo, 7 ou 8 pessoas entraram no supermercado, mas ao verem que já havia gente lá dentro, todos congelaram por um momento. Eu, por outro lado, olhei para eles com indiferença. Eram alguns estudantes da escola. Mas todos tinham jeito de delinquentes, e eu já os tinha visto antes. O líder se chamava Dai Jiali. Era um dos pretendentes de Liu Huyan e também o primeiro a liderar um grupo para me perseguir, um valentão rico. Ao ver Liu Huyan, seus olhos brilharam imediatamente, revelando uma surpresa mal disfarçada. Enquanto os outros, ao verem apenas um homem e duas mulheres, também passaram do choque para a surpresa. Meus olhos tremeram levemente. Diante desse clichê, não sabia se devia reclamar ou elogiar, já que me deu uma chance de vingança. Essa não é a Liu Huyan? E a que está com ela é a Bai Sizi, né? Quem diria que, logo depois de atrair os zumbis para longe, voltaríamos e encontraríamos duas gatas. Lembro que essa mina sempre desprezou o irmão Dai. Chefe, o que acha que devemos fazer com elas? O que fazer? Liu Huyan fica comigo. Com as outras vocês podem fazer o que quiserem. Dai Jiali falou, e os outros trocaram sorrisos, animados como se tivessem ganhado na loteria. Completamente ignorando a minha presença. Ao ouvir essas palavras, Liu Huyan franziu a testa ligeiramente. Nunca se sentiu tão enojada. Vocês, lixos, não têm vergonha na cara? Foi isso que seus pais ensinaram? Sem saber por quê, ao enfrentar os outros, Liu Huyan recuperou aquele seu orgulho habitual. Liu Huyan, você ainda é tão ingênua. Acha mesmo que alguém vai te proteger no fim do mundo? É isso aí, é isso aí. Liu Huyan, agora sua família já tem problemas demais. Pare de viver no seu mundo de princesa. Imediatamente, Liu Huyan foi alvo de uma saraivada de zombarias. Dai Jiali gritou, e os homens se aproximaram rapidamente, sem demora. Foi então que, tendo terminado de pensar em como me vingar, olhei para eles e comecei a rir. Para ser honesto, sempre fui um cara razoável. Se vocês se ajoelharem agora e baterem a cabeça no chão algumas vezes, talvez eu considere deixá-los ir. De onde saiu esse louco? Acha que com umas palavras vai assustar a gente? Você é muito convencido. Um deles, cheio de desprezo, partiu diretamente para cima de mim com um soco, planejando me dar uma lição. Mas no segundo seguinte, o homem só se lembra de ter visto um bastão de ferro, e então tudo escureceu, e seu corpo inteiro foi arremessado para trás, caindo mollemente aos pés de Dai Jiali. Vendo isso, todos engoliram em seco, e os olhares que me dirigiam se acalmaram. Depois de recolher o atiçador, mantive uma expressão serena enquanto examinava cada um deles. Dai Jiali foi o primeiro a reagir. Parece que encontramos um osso duro de roer. Ele rapidamente fez um sinal para seus capangas, enquanto enfiava a mão no bolso para pegar um canivete. Esse colega me parece familiar, e tem boa habilidade, mas quer bancar o herói salvando a donzela na nossa frente. Ainda é muito cedo. Me deem. Porém, antes que Dai Jiali terminasse de falar, minha figura já estava na frente dele, e minha mão segurou seu pescoço. Irmão Dai! Vários capangas gritaram.
mas nenhum ousou se aproximar. Dai-Jiali soltava sons de enquanto tentava arrancar minha mão. Só que descobriu que não conseguia me mover. Com a sensação de sufocamento vindo, o antes arrogante Dai-Jiali conseguiu murmurar palavras de súplica. Com um sorriso, soltei a mão e o joguei no chão. Levantei o pé e pisei na cabeça dele. O antes altivo Dai-Jiali, agora com a cabeça sob meu pé, não só não ousava se mexer, como também começou a implorar seriamente. Não, não. Eu só estava brincando. Não leve a sério, por favor, me poupe. Mas tudo bem. De agora em diante, você vai se lembrar do meu nome, Su-Hong. Su-Hong. Ao ouvir isso, Dai-Jiali tremeu inteiro, como se tivesse ouvido algo aterrorizante. Lembrei. Certo? Não tenha medo. Eu disse. Sempre fui uma pessoa muito razoável. Então não vou dificultar tanto para você. Vamos jogar um jogo. Se você não fizer nenhum som, eu vou te soltar. Dizendo isso, me inclinei e peguei um de seus dedos. Imediatamente, Dai-Jiali soltou um grito de dor. Você perdeu. Mas sou generoso. Vou te dar mais uma chance. Enquanto falava, pisei na mão dele e quebrei outro dedo. Assim, com um sorriso no rosto, continuei o jogo. Logo, Dai-Jiali desmaiou de dor. Depois disso, levantei a cabeça e olhei para os outros. Bem, chegou a vez de vocês se divertirem. Nesse momento, os capangas, já apavorados, ousariam me enfrentar? Vendo Dai-Jiali caído, sem saber se estava vivo ou morto, não hesitaram nem por um segundo. Saíram correndo. Levantei levemente a mão e sussurrei duas palavras: pressão do vento. Instantaneamente, aqueles que tentavam fugir foram jogados no chão por uma força imensa. O que está acontecendo? Como é que de repente venta tão forte? A pressão do vento não consegue prender as pessoas completamente. Com o medo a dar-lhes força, alguns ainda tentaram fugir, mas 2 segundos depois a pressão do vento voltou a atacar. Um grupo de pessoas caiu no chão em várias posições, soltando gemidos de dor. Nessa altura, também cheguei diante da pessoa que mais tinha falado. Com o bastão de metal na mão, olhava para ele de cima. Irmão, eu errei. Fomos todos coagidos pelo Dai-Jiali. Não somos do grupo dele. Foi essa tua boca que esteve a falar agora, não foi? Achas que tens o direito de falar dos meus homens? Dei logo uma bastonada na boca desse tipo. Num instante, sangue e dentes voaram por todo lado. Eu sou uma pessoa com um bom coração. Fiz o mesmo a cada um, para ser justo e imparcial. Imediatamente, o chão encheu-se de gemidos. Pronto, vão buscar mais coisas úteis. Depois tratamos deles. Virei-me para Liu Huyan e disse. Naquele momento, a Liu Huyan olhava para mim e sentia uma emoção muito estranha no coração. Será que ele a está a proteger? Esta sensação até que era bastante boa. E, comparado com aqueles bandidos, o Su-Hong parecia realmente mais razoável. Quanto ao que ele fez, também foi por causa da minha teimosia do passado. Embora a forma como Su-Hong agiu fosse muito exagerada. Ele nunca te apresentou amigos. Parece que não é completamente inaceitável. Liu Huyan ficou a devagar. Esqueceu-se do que estava a fazer e, inconscientemente, pegava em coisas das prateleiras. Durante esse tempo, Bai Sizi chamou o baixinho várias vezes. Ele demorou a voltar a si. Irmã Huyan? Sem alternativa, Bai Sizi tocou-lhe. Só então Liu Huyan reparou. O que foi, Sizi? Ao ouvir a pergunta de Liu Huyan, Bai Sizi disse, muito incerta. Irmã Huyan, será que eu tive uma alucinação agora? Por que é que, quando Su-Hong agitou a mão, todas aquelas pessoas voaram para longe? Nessa altura, a expressão de Bai Sizi era muito rica. Depois de o Dai-Jiali e os outros aparecerem, ela tinha ficado nervosa ao extremo. Pensava que o Su-Hong, sozinho, não era páreo para aquelas pessoas. Mas, contra todas as expectativas, o resultado se inverteu. E o que a fez duvidar ainda mais da vida foi que Liu Huyan não parecia nada surpreendida. Na verdade, quando Liu Huyan pensava nisso agora, também ficava bastante espantada. Mas ela já tinha visto antes. Aquele poder que a controlava à força. Ela interpretou aquilo como uma supercapacidade, tipo telecinese. Então, Liu Huyan contou a sua teoria. A Bai Sizi. Embora falassem muito baixo, eu conseguia ouvir claramente não muito longe. Ao saber que Liu Huyan pensava assim, também não fui lá negar. Deixei-as pensar dessa maneira. Amarrei aquelas pessoas com uma corda, juntando-as todas, mortas ou vivas,
e atirei-as lá para fora. Parti as pernas de todos. Deixei-os assim, a sofrer sob o sol escaldante, à espera que, quando a noite caísse, fossem devorados pelos zumbis. Depois, levei as duas, Liu Huyan e Bai Sizi, para longe da zona do supermercado e comecei a procurar um novo abrigo. Eu sabia de um sítio perto dali. Era a sala de ensaio de música da escola, com portas e janelas fechadas com grades de ferro. O espaço lá dentro era grande, como estava sempre trancada, de certeza que não tinha zumbis. Foi então que Bai Sizi sugeriu um lugar. Pode ser, já que não há outro sítio para ir, vamos seguir a sugestão da Sizi. Vamos depressa, antes que escureça. Rapidamente encontramos a sala de ensaio que a Bai Sizi tinha dito. Era como ela descreveu. Muito segura. Lá fora, havia uma grade trancada e outra grade na porta. As janelas só tinham algumas aberturas pequenas. Mesmo abertas, os zumbis não conseguiam entrar. Sizi, como é que se entra aqui? Liu Huyan puxou a fechadura da porta, pensando se teria de arrombar. Dizendo isto, Bai Sizi tirou um molho de chaves e abriu a fechadura. Eu sou do curso de música. Calhou-me a função de gerir a sala de ensaio. Nunca pensei que fosse útil nesta altura. Boa. Então vamos ficar aqui a descansar um tempo. Já agora, tu estudas música? O que é que estudas? Sim, toco saxofone, coisas assim. Então deves treinar a técnica da boca, não? Perguntei, de repente, sem pensar. Sim, para tocar esses instrumentos, temos de treinar a técnica da boca todos os dias. Senão, é difícil melhorar o timbre da música. Bai Sizi respondeu com toda a inocência. Então hoje ensina Huyan. Deixa-o praticar contigo também. Eu disse com um sorriso no rosto. Por quê? Ela não percebeu bem. Já estamos no apocalipse. Por que é que ainda queres ensinar música à irmã Huyan? Será que aprender música aumenta a taxa de sobrevivência? Bai Sizi não percebeu nada das minhas intenções. Mas a Liu Huyan, que nos últimos dias se tinha tornado mais perspicaz, percebeu logo que os meus objetivos não eram inocentes. Olhei para as horas e vi que ainda faltava muito para anoitecer, por isso fui buscar mais 6 cargas de mantimentos ao supermercado. Que chatice, o sistema ainda não está a ajudar. Não podia dar um espaço de armazenamento? É tão chato ter de andar sempre a carregar coisas. Bem que podia hipnotizar o sistema. Para ele me dar umas coisas boas. Com o pôr do sol, os zumbis também começaram a ficar mais ativos. Nessa altura, as duas já tinham arrumado a sala de ensaio, estendido uns colchões para dormir e começado a descansar. De repente, senti um calor nas costas. Logo a seguir, um par de mãos abraçou-me. Quando me virei, vi a Liu Huyan com o rosto enterrado. Como se estivesse à espera de algo. O que estás a fazer? Não podemos simplesmente descansar hoje? Liu Huyan ficou paralisada por um momento, depois o rosto ficou tão vermelho que parecia que ia sangrar. Desta vez, se dormirmos juntos, pensei que... Ela estava um pouco sem jeito, sem saber como explicar seu comportamento, embora já tivesse entendido tudo. Mas ainda assim foi a primeira vez que veio por conta própria, não pôde deixar de mostrar uma expressão ainda mais dolorosa do que depois de ter sua confissão rejeitada. Eu silenciosamente abri o painel e olhei para as informações de Liu Huyan. Estado, vergonha, hipnose. Após confirmar que eu não havia hipnotizado Liu Huyan, fiquei um pouco surpreso. Eu não pretendia procurar Liu Huyan. Mas como ela já veio por conta própria, não tenho motivos para recusar. Em seguida, ouviu-se o som de algo sendo esfregado na panela no quarto. 3 horas depois, Liu Huyan encolhida em meus braços murmurou, bem, obrigada por hoje. E também, desculpe pelas coisas do passado. Depois de um momento, ela adormeceu exausta. Após descansar a tarde inteira, ela se sentou. Desviei o olhar para Bai Sizi, que ainda não havia feito o check-in. Está dormindo? Olhei para o painel de Bai Sizi. Estado, agitação, culpa. Pessoas dormindo não ficam agitadas. Não pude deixar de sorrir e fui até a frente de Bai Sizi. Estendi a mão e acariciei a cabeça de Bai Sizi. Senti um desconforto no coração. O painel de Bai Sizi, estado, agitação, culpa. Pessoas dormindo não ficam agitadas. Não pude deixar de sorrir e fui até a frente de Bai Sizi. Estendi a mão e acariciei a cabeça dela. Bai Sizi então parou de fingir. Quando levantou a cabeça, seu rosto estava corado. Tem algo? Não tenha medo. Só vim ver você. Afinal, você estava espionando os outros agora há pouco. Não estava. Adicionei uma instrução a Bai Sizi,
quando ela se aproximar de mim. A culpa em seu coração desapareceria rapidamente. Estendi lentamente a mão em direção ao rosto de Bai Sizi. Bai Sizi inicialmente queria se esquivar. Mas quando minha mão tocou seu rosto, a culpa em seu coração foi aliviada. Essa sensação a fez incapaz de recusar. Beijei habilmente os lábios de Bai Sizi. Ah, não, não pode. A respiração de Bai Sizi parou, seu coração acelerou. Ela não sabia o que estava acontecendo consigo mesma, sabia que deveria recusar. Mas ela não conseguia me recusar, só queria mergulhar nesse momento de alívio. Habilidade de recompensa, fogo próprio. Pode controlar chamas especiais para lutar, além de obter resistência ao fogo. Check-in concluído, recompensa em mãos. Voltei para perto de Liu Huyan, e o humor de Bai Sizi afundou novamente, com uma culpa ainda mais forte do que a primeira vez. Olhando para mim à distância, Bai Sizi engoliu em seco. Só um pouco mais perto. Não deve acontecer nada. Um dia, Liu Huyan abriu os olhos, e sentindo-me acariciá-la, não resistiu mais. Mas quando ela tocou em outra mão feminina, ficou estupefata. Sizi. Liu Huyan sentou-se assustada. Ao ver a cena à sua frente, suas pupilas tremeram. Bai Sizi estava deitada atrás de mim, com as duas mãos massageando meu pescoço. Por um momento, a mente de Liu Huyan travou. Seu homem e sua melhor amiga. Bai Sizi, Liu Huyan gritou alto. Todos acordaram. Desculpa. Bai Sizi pediu desculpas para Liu Huyan, que já tinha se acalmado e disse: tudo bem, você com certeza não fez por mal. Só tome mais cuidado da próxima vez. Irmã Huyan, sinto muito. Está bem, está bem. Que não tenha uma próxima vez. Bai Sizi se sentiu ainda mais culpada e, sem controle, se jogou nos meus braços. O sorriso de Liu Huyan congelou. Bai Sizi, o que você está fazendo? Desculpa, irmã Huyan. Eu também não sei bem o que houve. Sem querer, eu. Você acha que sou tão fácil de enganar? Solte minha mão. Bai Sizi quis soltar, mas ao pensar na sensação de se afastar de mim, simplesmente não conseguia se mexer. Não consigo, irmã Huyan. Por que não consegue? Desculpa, eu não sei. Você só sabe dizer desculpa? Quanto mais Liu Huyan brigava, mais culpada Bai Sizi se sentia, e mais forte me abraçava. Ela já não podia mais ser perdoada. Nem mesmo podia se perdoar. Em vez de se torturar, era melhor ficar grudada em mim para sempre. Liu Huyan agora estava sem saída. Então, simplesmente se jogou nos meus braços, empurrando Bai Sizi para fora. An Qing disse calmamente: Su Hong, me beije. Meu coração tremeu na hora. Sorri, a felicidade vem tão de repente. Check-in concluído. Recompensa, poção de reforço. Check-in concluído. Recompensa, faca pesada de liga. Aproveitamos um momento de paz. Chamei as duas para se levantar, hora de sair. Hoje vamos direto para o dormitório feminino. Trazer de volta todas que ainda estiverem vivas. Tá bom. Liu Huyan fez bico, pensando. Su Hong é tão ganancioso, ainda quer mais gente. Quanto a Bai Sizi, não tinha mais opinião própria. Ela só queria ficar perto de Su Hong. Área do dormitório feminino. Os três saíram juntos, mas Bai Sizi e Liu Huyan não andavam mais lado a lado. Cada uma estava de um lado meu, como água e fogo. Isso deu um pouco de dor de cabeça a Su Hong. Como sempre, não se afastem muito de mim. Você é o melhor. Liu Huyan ficou mais falante. Por causa de Bai Sizi, aprendeu a fazer charme. Entendi. Bai Sizi respondeu me abraçando apertado. Que lugar desolado. Antes que Liu Huyan terminasse de falar, ok, hordas de zumbis avançaram rugindo. Levantei a mão e liberei uma lâmina de vento, junto com uma pitada de chamas roxas, arremessando-as para longe. Quando as chamas encontraram a lâmina de vento, o fogo se alastrou instantaneamente. O zumbi de vestido branco foi queimado, e Liu Huyan me olhava com os olhos brilhando. Então meu homem tinha outros poderes, parecia ainda mais charmoso. Entramos no primeiro andar do prédio do dormitório sem problemas. Depois de vasculhar, não encontrei ninguém. Subi, irritado, para o segundo andar e limpei os zumbis no corredor. Vendo a bagunça por toda parte, pensei que não haveria ninguém, mas acabei recebendo uma resposta. É o resgate? Podem nos salvar? Abram a porta, lá fora já está seguro. Sou só um sobrevivente da área, mas posso salvar algumas pessoas. Uma garota de corpo pequeno e rosto encantador. Ela abriu a porta com desconfiança. Quase não a vi de imediato, tamanha era a diferença de altura entre nós. Cheguei a duvidar que fosse uma universitária. Naquele momento,
Atrás da garota baixinha na porta, escondia-se outra que se parecia muito com ela. Pareciam irmãs. Olá, somos sobreviventes da área. Pode me chamar de Su-hong. Olá, eu sou Tang Van. A garota abriu a boca para falar, me encarando com um pouco de timidez. Reuni algumas pessoas para resgatar sobreviventes por aqui. Querem se juntar ao meu grupo? Me mostrei muito amigável, e como havia algumas garotas atrás de mim, Tang Van gradualmente baixou a guarda e aceitou com um aceno. Tang Van, nota S, status. Fome, tensão, etc. Recompensa, Rio Dourado. Dourado. Ao usar, concede uma habilidade especial. Ao matar certos zumbis, há uma chance de derrubar Rio Dourado de diferentes qualidades. Tangmon, nota S. Status, fome, medo, etc. Recompensa. Poção de fortalecimento. Rio Dourado não vem só do sistema, matar zumbis também pode dropar essa coisa. Isso significa que existem outros poderes extraordinários. Para lidar melhor com essas incógnitas, preciso fazer o check-in com mais frequência. Manter a frequência de recompensas diárias. Depois de ver o painel do sistema, Su-hong levou as duas e continuou subindo. Quando chegaram ao terceiro andar, um grupo de zumbis avançou sobre eles. Irmão Su-hong, que tal irmos resgatar em outro prédio? Pisquei. Irmão Su-hong, vamos indo. Muitos zumbis, é perigoso. O rosto de Tang Van ficou quente. Usar esse tratamento de garotinha sendo universitária era extremamente vergonhoso. Vendo os zumbis descendo as escadas, Tang Van ficou desesperada. Liu Huyan deu um tapinha no ombro dela e a consolou. Não se preocupe, meu namorado é muito forte. Mas são muitos zumbis mesmo. Tang Van julgou pela audição. Daqui a pouco já não serão tantos, como Liu Huyan havia dito. Reagi rápido, um homem e uma faca, varrendo o prédio inteiro matando todos. Só então Tang Van entendeu. O que Liu Huyan disse sobre ser forte não era exagero de namorada, era verdade. Vasculharam o prédio. Resultado, nenhuma pessoa. Organizei os pensamentos e decidi dar uma volta nos outros prédios. 30 minutos depois. Fiz o mesmo nos outros 3 prédios. Mas o enorme dormitório estava realmente vazio, sem ninguém. Então vamos voltar. Antes do anoitecer, passamos no supermercado pegar algumas coisas. Depois de pegar os suprimentos, começaram a jantar. Tang Van e Tangmo pegaram apenas um pão e uma garrafa de água. Podem comer à vontade, não se preocupem com o gasto, disse eu, olhando para as duas. Liu Huyan começou a conversar com elas. A propósito, de que departamento vocês são? Por que nunca ouvi falar? Somos calouras que acabaram de chegar. Nem deu tempo de conhecer a universidade direito, e já virou isso. Realmente não reparei nessas novatas. O que vocês estudam? Idioma japonês. Liu Huyan achou o curso normal, mas eu parei o que estava fazendo ao ouvir. Então vocês são boas em japonês, certo? Sim, somos a primeira e a segunda da turma. Então, quando tiverem tempo, ensinem Liu Yan e Cici. Isso, Tang Van hesitou. No fim do mundo, aprender isso poderia aumentar a taxa de sobrevivência? Naquele momento, Liu Huyan e Bai Cici ouviram aquilo e ficaram com o rosto vermelho. Esse cara só tem maldade na cabeça. À noite, havia apenas 2 camas para dormir, e o espaço era claramente pequeno. Então Tang Van sugeriu dormir nas cadeiras, mas eu recusei. Vocês duas dormem numa cama. Nós 3 dormimos na outra já basta. Tang Van ficou confusa, não entendendo bem meu arranjo. Mas, você e a irmã Ruia não são namorados? E a irmã Cici? Ela não se importa, disse eu com um sorriso malicioso. Tang Van ficou chocada. Como se tivesse ouvido algo inacreditável. Diante das 2 lolitas, peguei Bai Cici e dei um beijo no rosto dela. O que vocês estão fazendo? Liu Huyan gritou insatisfeita. Correu até mim e se jogou nos meus braços. Uma cena estranhamente harmoniosa. Para as 2 irmãs, isso trouxe um choque mental inimaginável. O que a irmã e eles estão fazendo? Xiao Mo, não olhe. Tang Van tapou os olhos da irmã mais nova. Ela pensou que apagar a luz resolveria, mas viu as sombras ativas dos 3 na escuridão. Junto com os sons que vinham de vez em quando, Tang Van e Tang Mo coraram instantaneamente até a raiz das orelhas. Xiao Mo, vamos dormir. Talvez o irmão Su-hong e eles melhorem daqui a pouco. Tang Mo concordou em silêncio, balançando a cabeça. As 2 irmãs tentaram fechar os olhos. Numa manhã,
Tan Van olhava sem vida para o teto, atormentada pelos sons a noite toda sem dormir. Você parece não estar bem. Não dormiu bem ontem à noite? Perguntei sabendo da resposta, vendo Tan Van abatida. Não, só não estou acostumada. Sorri e dei um pouco de comida a Tan Van. Obrigada. Tan Van pegou a comida, a barriga salva, e o coração aquecido. Nunca imaginei que Su Hong pensasse em tantos detalhes. Isso veio de um hábito recente. Estendi a mão e acariciei a cabeça de Tan Van. Sentindo aquela mão grande pousar em sua cabeça, o corpo delicado de Tan Van ficou tenso, e seu rosto rapidamente se avermelhou. Tan Van ficou um pouco nervosa por dentro, mas era muito confortável. Aos poucos, ela relaxou. O estresse de ontem, causado pela situação forçada, foi completamente curado. Irmã, o que vocês estão fazendo? De repente, a voz de Tan Mo soou atrás delas. Assustada, Tan Van estremeceu. Ela se sentiu como se tivesse sido pega fazendo algo errado e quis puxar a irmã para explicar. Mas nesse momento, eu naturalmente soltei a mão e, com a mesma naturalidade, toquei Tan Mo. Tan Mo instantaneamente despertou. Olhando para mim com uma expressão confusa, eu, não tendo nada para fazer pela manhã, simplesmente sentei ao lado de Tan Van. Mas enquanto conversávamos, Bai Sizi acordou. A primeira coisa que fez ao abrir os olhos foi procurar Su Hong. Irmã Huyan ainda não acordou. Posso te abraçar? Claro que pode. Respondi com um sorriso no rosto. Bai Sizi franziu os lábios. Sentou-se no meu colo e me deu um beijo matinal. Os pensamentos confusos e ansiosos em seu coração se dissiparam assim que me tocaram. Essa cena fez o coração das duas que observavam acelerar, como se mal pudessem conter a excitação. Então vamos dormir mais um pouco. Tan Van puxou Tan Mo e se virou para deitar, fingindo estar dormindo. Bai Sizi então olhou para mim e disse: Então você também pode me beijar? Sorri levemente e dei um beijo profundo. Registro concluído com sucesso. Item de recompensa, diagrama do Vigia. O Vigia é um robô inteligente feito de liga especial, leal ao seu mestre. Pode ser comandado para proteger o abrigo. Vendo a recompensa que Bai Sizi deu, achei que não era ruim. Talvez eu faça alguns quando tiver oportunidade, para vigiar minha casa. Su Hong, quando a irmã Hui estiver acordada. Eu também posso ficar mais perto de você? Não disse que não. Acariciei a pele delicada de Bai Sizi e respondi. Ainda bem. Eu tinha medo que você não gostasse, se ficasse com raiva, me abandonasse. Eu me sentiria muito mal. Bai Sizi apertou mais minha mão. Ela parecia querer dizer mais alguma coisa. Mas infelizmente, já estava difícil desde amanhã. Liu Huyan, vendo essa cena, ficou ainda mais incomodada. Quem acorda cedo pode comer escondido, né? Da próxima vez, ela também acordaria mais cedo para reafirmar sua soberania. Embora estivesse muito cansado de manhã, insisti em fazer o registro e peguei a recompensa de Liu Huyan. Depois de muito tempo, Tan Van, que fingia dormir, só então fingiu ter acabado de acordar, com o rosto todo vermelho, e disse: O que vamos fazer hoje? Onde mais podemos ir, já que não tem ninguém lá? Dar uma volta por aí. Se não encontrarmos ninguém, amanhã saímos daqui e procuramos outro lugar. Às 10 horas, o grupo de Su Hong saiu novamente. Desta vez, nosso destino era um lugar onde nunca fomos antes. Não estava no meu radar inicial, embora tivesse estoque de carne e vegetais. Mas não tínhamos como conservar. No entanto, agora só faltava esse lugar para vasculhar. Fomos ao refeitório. Acabei de carregar meu cartão de refeição e nem comi direito. Tan Van e Tan Mo, vendo aquele lugar outrora familiar, agora em ruínas, sentiram uma tristeza inexplicável. O refeitório parece não ter zumbis. É igual à sala de ensaio, com porta de ferro. Os zumbis não conseguem entrar? Percebi agudamente a anormalidade. Olhando pela janela para a bagunça no refeitório, entendi que a situação não era simples. Claramente, isso sofreu um surto de zumbis. Tem alguém aí dentro? Liu Huyan, ao meu lado, também aprendeu a ser mais esperta. Provavelmente sim. Apertei lentamente a maçaneta da porta. A porta de ferro, robusta, começou a se deformar. Puxei-a com força para fora, e a porta, não aguentando mais, quebrou. Assim que entrei, ouvi passos sutis no andar de cima. Parece que tem bastante gente. Sinalizei para os outros esperarem no andar de baixo. Planejei subir sozinho para ver. Mas antes que eu pudesse subir, de cima, no final da escada da esquina, veio uma voz cheia de cautela. Pare aí. Quem é? Gente viva, claro.
Como se eu dissesse meu nome e você fosse me conhecer. O outro lado não escondeu nada. Ele achou que, ao dizer o número de pessoas, conseguiria me intimidar, mas eu, ao contrário, fiquei de olhos brilhando. Pensei, parece que dessa vez achei algo bom. Então perguntei de imediato, quantas mulheres tem aí? Ah, ok. Como devo te chamar? Levantei as sobrancelhas casualmente, varrendo com o olhar um grupo de garotas segurando panelas e frigideiras. Tremendo de nervosismo, até que meu olhar parou na moça mais bonita. Olá, meu nome é Tan Xiaoya. Se quiser negociar algo, pode falar comigo. E, por favor, coloque sua arma ali. Seus outros companheiros podem subir um por um agora, mas não podem trazer armas. Observando Tan Xiaoya falar, não pude deixar de apreciá-la. Ela tem um corpo muito proporcionado. As linhas musculares são bem definidas e cheias de vitalidade juvenil. As panturrilhas têm contornos musculosos, perfeitas, sem perder a beleza feminina. Pelo movimento da sua cintura, dá para perceber que a calma que ela demonstra é completamente fingida. Comecei a imaginar. Tirando a lâmina pesada de liga das costas, entreguei-a a ela. Se tem medo de eu não ter boas intenções, fique com ela. Também não queria fazer isso, mas preciso garantir a segurança de todos. Tan Xiaoya ouviu. E pensou que eu estava expressando insatisfação. Enquanto explicava sua dificuldade, estendeu a mão para pegar minha faca. No momento em que pegou, Tan Xiaoya tropeçou e quase caiu no chão. Felizmente, ela reagiu rápido e aumentou a força na palma e no pulso, estabilizando a lâmina que quase caía. Usando toda a força que ganhou treinando, conseguiu levantar a faca com dificuldade. Isso é piada? O que é isso? Que tipo de pessoa faz uma faca tão pesada? E ainda por cima de uma mão? Para não continuar perdendo a compostura, Tan Xiaoya apressou-se em colocar a faca de lado e retomou sua postura. Com a expressão de quem está resolvendo algo, a arma está com você. Meus companheiros podem subir agora? Sim, podem. Tan Xiaoya colocou as mãos nas costas e esfregou os dedos discretamente. Tan Xiaoya pensou que os outros lá embaixo seriam homens, mas, para sua surpresa, quem subiu foi uma garota de elegância e graça tão cativante que até ela mesma não conseguia evitar olhar várias vezes. Irmã Xiaoya, essa pessoa parece familiar, como se fosse Liu Huyan. A garota ao lado de Tan Xiaoya reconheceu Liu Huyan assim que a viu. Su Hong, Liu Huyan subiu, olhou para o grupo no segundo andar e correu para o meu lado. Preocupada, começou a me tocar e examinar, e eu não fiz cerimônia. Encontrando os lábios de Liu Huyan, encontrei-os e dei um beijo. Imediatamente, Liu Huyan corou de vergonha. Beijos e afins já não a envergonhavam tanto. Mas agora havia tanta gente. Então ela baixou a cabeça, para que eu, diante de tantos estranhos, não fizesse mais loucuras. No entanto, seu olhar cheio de afeto ainda era invejável. Tan Xiaoya e as outras nunca tinham visto uma cena dessas. As garotas ficaram envergonhadas. Isso não pode ser Liu Huyan, certo? Tan Xiaoya sentiu um calor. Ela conhecia Liu Huyan, a famosa princesa dos círculos sociais. Mas, em sua memória, como essa jovem senhorita estaria com um homem? Tan Xiaoya não disse nada. Ficou apenas observando em silêncio, vendo mais alguém subir do andar de baixo. Uma jovem de aparência culta, com beleza e corpo tão excepcionais que até Tan Xiaoya sentia um pouco de inferioridade. E Bai Sizi, como se não pudesse viver sem mim. A primeira coisa que fez ao subir foi vir para o meu lado e se encostar. Vendo isso, Tan Xiaoya confirmou ainda mais suas suspeitas. Achou que Liu Huyan e essa garota estavam sendo coagidas. Não pôde evitar fechar os punhos. Mas por enquanto, decidiu não se intrometer. Apenas começou a se preocupar com as garotas ao seu redor. No segundo seguinte, Tan Xiaoya franziu os olhos. Viu duas meninas que só chegavam na altura da sua cintura, com aparências fofas e adoráveis, subindo do andar de baixo e correndo rapidamente para o meu lado. Pronto, somos só nós. Podemos conversar agora. Mas por que sua expressão está tão estranha? Ficou desapontado por eu ter tão pouca gente? Olhei para Tan Xiaoya, confuso. No entanto, Tan Xiaoya não estava nada contente. Ela me encarou, ainda calmo no meio do grupo. E explodiu de raiva. Você é um verdadeiro canalha. Ao ouvir isso, fiquei sem reação. Parece que não fiz nada, certo? Por que fui rotulado assim? O que foi que fiz? Sem perder a calma, perguntei baixinho.
Você não poupa nem elas? Isso já é demais. Não pense que não sei o que fez com elas. Sua consciência não te dói? Tan Xiaoya apontou para Tan Van e Tan Mo, com uma expressão indignada. As outras garotas também me olhavam, como se tivessem visto algo trágico. Entendendo a situação, olhei para elas e de repente não soube como explicar. Felizmente, Tan Van também entendeu o mal-entendido de Tan Xiaoya e se apressou em se adiantar, balançando suas mãozinhas delicadas. Moça, moça, não é o que você está pensando. O irmão Su Hong é uma boa pessoa. Eu só pareço mais nova. Na verdade sou universitária. E fui acolhida sem condições, nada aconteceu. Vendo a urgência de Tan Van, Tan Xiaoya teve o coração derretido. Ao mesmo tempo, rapidamente se acalmou. Você está falando sério? Então Liu Huyan. Huyan explicou que é a namorada do irmão Su Hong. Eles têm uma relação muito boa. Tang Van tentou explicar, mas Tan Xiaoya de repente percebeu. Quando Bai Sizi se aproximou mais, ela começou a desconfiar novamente, mas antes que pudesse questionar, viu Liu Huyan com um olhar cheio de afeto, me encarando como se eu fosse um tesouro, e sentiu que ela não parecia estar sendo ameaçada. Mas, por que aquela garota também? Tan Xiaoya apontou para Bai Sizi e questionou. Se Liu Huyan é a namorada, por que Bai Sizi também age assim? No entanto, Tang Van também não entendia e, por um momento, não soube como explicar. Será que deveria dizer que eles têm um relacionamento especial de três? No momento em que Tan Xiaoya começou a desconfiar, Bai Sizi de repente disse em voz baixa. Sou a prima, sempre fomos assim, não pense em besteiras. Prima? Tan Xiaoya franziu as sobrancelhas e percebeu que talvez tivesse se enganado. Então se apressou em se desculpar, envergonhada por sua imprudência. Quando olhou para mim novamente, a impressão de Tan Xiaoya mudou completamente. Ele protege 4 garotas, sem fazer nada de errado. Isso é coisa de boa pessoa. Enquanto seus pensamentos voavam, Tan Xiaoya também pediu que os outros não ficassem mais tensos. Nesse momento, Liu Huyan ficou em silêncio. Bai Sizi, do nada, virou prima e mentiu sem piscar os olhos. Só para competir com ele por Su Hong. Desculpe mesmo, não sabia da situação de vocês. Pensei que fossem pessoas muito moreis e violentas, por isso tratei vocês daquele jeito. Sem problemas. Então podemos falar sobre outras coisas agora. Podemos. O que você quer fazer? Se quiser comida, não nos importamos. Aqui tem muita carne congelada, mas o problema é que não dá para levar para fora. Não estou muito interessado em comida. Queria saber se vocês podem se juntar ao meu abrigo, para sobrevivermos juntos. Eu também falei meu objetivo claramente. Para ser sincero, se vocês fossem muitos, eu certamente aceitaria. Mas somos fracos, e se eu entregar todos a você, e você não conseguir nos proteger? Diante da desconfiança de Tan Xiaoya, respondi simplesmente. Isso é fácil, você pode entrar primeiro, e eu compartilho todos os recursos com vocês. Se achar que não tenho capacidade, podemos cancelar a parceria, e vocês podem levar os recursos à vontade. De qualquer forma, vocês não vão sair perdendo. Vocês têm muitos recursos? Esvaziei um supermercado próximo. O que você acha? Depois de pensar muito, analisando os prós e contras, Tan Xiaoya tomou uma decisão em seu coração e olhou para os outros. Aceito me juntar a você. Mas eles... Irmã Xiaoya, eu só sigo você. Se você não tem objeção, eu também entro. Tan Xiaoya era muito admirada pelo grupo, e assim que ela disse que entraria, todos começaram a mostrar suas posições. O sistema também emitiu um aviso. Tan Xiaoya, 20 anos, classificação F0. Recompensa, diagrama de gerador integrado. Xia Yuton, 19 anos, classificação L0. Recompensa, diagrama de minas terrestres. Li Amo, 20 anos, classificação L0. Recompensa, poção de fortalecimento. Naquele instante, meu painel exibiu vários avisos, incluindo Tan Xiaoya. Um total de 7 garotas tiveram suas recompensas liberadas. Olhei rapidamente, além de Tan Xiaoya com classificação F0, todas as outras eram L0. Na verdade, não precisava da classificação do sistema para perceber que todas essas garotas eram bonitas. E Tan Xiaoya era especialmente bonita e única. Não é estranho ter essa classificação. Mas essa recompensa me surpreendeu um pouco. Diagrama de gerador integrado. Fornece um gerador roxo, que pode ser fabricado. Esse gerador pode gerar energia através de energia solar, eólica, queima de combustíveis, etc.
Logo o tempo chegou à tarde. Durante esse período, além de trazer toda a comida do auditório, também bloqueamos a porta quebrada do refeitório, mas ainda tínhamos uma porta dos fundos para entrar e sair. Su-hong, andei tanto hoje, minhas pernas estão moles. Pode me fazer uma massagem? Dizendo isso, Liu Huyan colocou suas pernas longas e brancas diretamente sobre mim, olhando para seu rostinho manhoso. Era impossível recusar esse pequeno pedido. Eu também concordei com a cabeça. Liu Huyan observou ao redor e, vendo que ninguém estava olhando, me deu um beijo rápido, depois fechou os olhos e se deixou levar. O segundo andar do refeitório tinha divisórias, mas Tan Xiaoya removeu todas as mesas das divisórias. Agora são quartos de descanso. Originalmente, cada um poderia dormir em um quarto, mas eu fiquei com Liu Huyan. Bai Sizi e Tang Van ficaram juntas. Com as divisórias, resolvemos. Não tenho espaço privado, o problema de dormir no chão é inconveniente, e esta noite será como sempre. Demorei muito para acalmar Liu Huyan e Bai Sizi para dormir, e planejava me levantar para sair, ir ao banheiro e voltar para continuar dormindo, mas quando voltei, olhei para o compartimento de Tang Van e Tang Mo. Era uma bela vista, mas percebi algo estranho. Pude ouvir a respiração irregular das duas e um leve tremor. Estendi a mão para tocar suas testas. Estavam muito quentes. Febre? O que houve? Por que não me disseram que estavam mal? Suspirei involuntariamente. Elas estavam com vergonha de falar, com medo de me incomodar. Mas isso não pode continuar, preciso mudar. Então abri diretamente o painel do sistema. Por fim, entrei no modo de hipnose e inseri o efeito de que as parceiras estariam mais dispostas a expressar seus verdadeiros pensamentos. Esse efeito foi aplicado diretamente a todas as parceiras. Depois de fazer isso, pensei em perguntar a Tan Xiaoya se havia algum remédio. Não estava muito esperançoso. Mas, surpreendentemente, havia um kit de primeiros socorros. Peguei o antitérmico na cantina. Rapidamente acordei as duas. Irmão Su-hong, Tang Van abriu os olhos fracamente, com uma voz que derreteu meus ossos. Não precisa me chamar de irmão ainda. Tome o remédio. A boquinha de cereja de Tang Van foi tapada pela colher. O antitérmico amargo foi colocado em sua boca. Ela estava com o rosto muito vermelho. Não sabia se era por causa da febre ou por estar em meus braços. Irmão Su-hong, Tang Van pode ser um pouco teimosa quando está com febre. Ela só pensa no que quer fazer e pode te incomodar. Não fique com raiva. Tudo bem, entendi. Depois de colocar Tang Van de volta, peguei Tangmo no colo, olhando para seu rosto idêntico ao da irmã. Se não fosse por Tangmo falar primeiro, eu teria dificuldade em distinguir quem é quem. Acorde, tome o remédio. Tentei despertar Tangmo, vendo a garota que nunca havia falado comigo abrir os olhos lentamente. Ofereci uma colherada de remédio, mas Tangmo manteve os lábios bem fechados, claramente não querendo tomar. Tome o remédio, continuei insistindo. Beba por mim. Tangmo disse em voz baixíssima. Era a primeira vez que falava comigo, e sua voz era ainda mais suave que a de Tang Van. Eu já estou te dando, respondi, confuso. Mas então Tangmo disse a próxima frase, que me deixou atordoado. Pode ser com a boca? Fiquei realmente sem reação. Era difícil imaginar que quem disse isso era Tangmo, que tinha uma grave fobia social. E isso é o tal do mimo? Não, talvez fosse o efeito que acabei de aplicar, de ficar mais fácil expressar seus pensamentos. Mas esse efeito não muda o pensamento, então o que Tangmo está fazendo agora? É o que ela sempre quis no fundo. Não é impossível, não tinha tanta certeza. Então tomei um gole do antitérmico e ainda pensava em como dar. Nesse momento, Tangmo, sonolenta, levantou a cabeça e se aproximou de mim. Nossos lábios se tocaram. A língua pequena de Tangmo explorou primeiro. Abriu minha boca e recebeu o remédio. Rapidamente, o remédio acabou. Fiquei até um pouco envergonhado, afinal, com Liu Huyan e as outras, sentia que estávamos namorando. Mas com Tangmo, essa sensação de boneca de porcelana me fez sentir um pouco imoral. Espera, o remédio já acabou. Tangmo, o que você está fazendo? Eu ia soltar a mão, mas percebi que Tangmo parecia grudada em mim, com os braços apertados ao meu redor. A boquinha não queria se separar. Se eu quisesse parar, poderia facilmente levantá-la. Mas vendo tanta insistência, quando ia puxar a mão dela, acabei desistindo. Fiquei com uma grande curiosidade. Queria ver até onde Tangmo seria teimosa. E o que mais ela queria fazer. No quarto, ouviu-se o som de Tangmo. Tangmo,
Recompensa, adaga de aço negro. Soltei um longo suspiro, completamente atordoado. Quem disse que Tangmo é teimosa? Essa Tangmo é incrível. Descansei um pouco, toquei a testa das duas. Percebendo que a febre estava baixando, quis voltar, mas ao me levantar, fui puxado por uma mão pequena. Não pode ir. Nesse momento, Tangmo estava pendurada em mim. Com os olhos turvos pela febre, me fez deitar novamente, e suas pernas se prenderam em mim, me abraçando como um travesseiro. Por Deus, eu nunca provoquei ninguém. Tangvan e Tangmo, que são muito educadas, eu realmente nunca usei o sistema, o uso agora. Foi apenas para torná-las mais honestas, irmão Su-hong. De repente, a voz de Tangvan chegou aos meus ouvidos, eu virei a cabeça para olhar. Nesse momento, Tangvan, que estava adormecida, sem saber se era sonambulismo ou não, estendeu silenciosamente a mãozinha, diretamente envolvendo meu pescoço. Quando acordei no dia seguinte, Tangvan, que tomou o remédio e dormiu na noite anterior, não sabia o que tinha acontecido. Assim que abriu os olhos, viu que estava me abraçando. Nesse instante, Tangvan ficou paralisada por um momento. Desculpe. Em seguida, Tangvan soltou as mãos, o rosto ficou vermelho de manhã cedo. No segundo seguinte, ela finalmente viu Tangmo. Descobriu que sua irmã mais nova também estava deitada como ela, e claramente já tinha acordado. Mas ainda estava colada nele sem se mexer. Até que viu o olhar de Tangvan, Tangmo então soltou lentamente. Relutantemente deixou meu abraço. Ela usou aqueles olhos lindos, cheios de muitas emoções, para me olhar. Claramente lembrava do que fez ontem, mas ainda assim não falou. Nem mostrou distanciamento de mim, pelo contrário, ficou mais próxima. Irmão Su-hong. Desculpe, te incomodei ontem para cuidar de mim. Tudo bem, não me esconda quando estiver mal. Assim é melhor, senão me dá mais trabalho. Tangvan assentiu, como uma criança que fez algo errado. Bem, descanse mais um pouco, vou procurar Mu Shui e Sissi. Xiaomo, o que você fez ontem? Tomei remédio. Tangmo disse um pouco envergonhada. Sério? Desde que não tenha irritado ninguém, está bem. A propósito, por que você tem um cheiro estranho? Pode ser cheiro de remédio. Tangmo ficou ainda mais envergonhada. Finalmente, Tangvan olhou fixamente para a irmã por um tempo, sem suspeitar de nada, mas quando abaixou a cabeça, viu uma mancha no lençol. Ela calculou secretamente as datas, parecia que o período de Tangmo não era tão cedo. É por falta de descanso. O corpo está desregulado? Liu Huyan, cheque inconcluído. Recompensa, poção de fortalecimento. Bai Sizi, cheque inconcluído. Recompensa, habilidade e percepção. Após atacar o alvo rastreado, ele será marcado como alvo de rastreamento. Por 1 minuto, a localização do alvo pode ser percebida por você. Liu Huyan, você não está muito eficiente ultimamente, não está dropando coisas boas. Eu bati levemente no rosto de Liu Huyan, pensando distraidamente, como se ela sentisse minha insatisfação. Liu Huyan segurou meu braço com as duas mãos, beijou meu braço algumas vezes, e colocou minha mão na cintura dela. Enterrou a cabeça no meu peito, quietamente. Se um estranho não dissesse, quem colocaria a Liu Huyan de agora? Junto com a princesa arrogante que antes não ligava para ninguém? Marido, estou bonita? Bonita, bonita. Descobrindo que Liu Huyan estava falando mais hoje, provavelmente por influência do sistema, eu não achei irritante. Pelo contrário, fiquei curioso para saber o que Liu Huyan diria que normalmente não diz. Quanto a Bai Sizi, ela sempre está muito ocupada, mas sempre desmaia rápido. Hoje quebrou o recorde, desmaiou diretamente. Marido. Liu Huyan estava aproveitando o tempo a sós dos dois, colada no meu ouvido, repetindo marido sem parar. Você acha que Sissi é mais bonita, ou eu sou a mais bonita? Ao ouvir isso, não precisei sentir nenhuma pressão. Na verdade, não sabia o que dizer, mas nesse momento, ela já estava me olhando com essa expressão de expectativa e ansiedade. Hesitei 0,2 segundos e disse: você é a mais bonita. A expressão de Liu Huyan então se transformou em orgulho, os cantos da boca se levantaram, como se quem estava ansiosa antes não fosse ela.